Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que bom podermos retornar, podermos nos unirmos, ainda que em espaços diferentes, distantes uns dos outros, mas unidos num só propósito, no propósito de adorar, de cultuar, de celebrar ao nosso bondoso Deus. Quero convidar você a aquietar o seu coração e vamos realmente ter a nossa mente e coração voltado tão somente para a exaltação, para a adoração ao nosso Deus. Evite ficar saindo, evite ficar passeando nas redes sociais. Vamos nos concentrar agora tão somente no culto e prestarmos um culto realmente digno do Senhor. Aquiete o seu coração aí, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos mais uma vez nos unirmos diante da Tua presença para celebrar o Teu nome. Rogamos que o Senhor receba a nossa adoração, o culto que ora propomos prestar ao Senhor, que chegue diante da Tua graça com aroma suave, que seja o Teu nome exaltado por meio das nossas vidas. Obrigado por cada família, por cada amigo, por cada vida que se une conosco agora, nesse momento do culto. Recebe o nosso louvor e ser com cada um de nós é o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Isaías 37, versículo 16. Vamos celebrar ao Senhor, hino de número 1 do HCC, ó vinde, adoremos. Vamos adorar ao Senhor nesse momento, hino de número 1 do HCC. Solte a sua voz e louve ao Senhor, o único digno de toda adoração. Amém. Deus continue sendo exaltado por meio das nossas vidas. Quero, nesse momento, essa música ela convida-nos para louvar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor. Vamos juntos estar celebrando ao Senhor. Salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e o Salmo nos convoca para celebrar ao Senhor. Então, vamos juntos estarmos celebrando ao Senhor, vamos cantar louvores ao nosso bondoso Deus. Marcosito e João Marcos vão nos conduzir no momento de cânticos espirituais. Queria convidar você a de fato louvar, exaltar o Senhor junto conosco. Olá, queridos, vamos celebrar o nosso Senhor, vamos louvar o nosso Deus, vamos bendizer o seu grandioso nome.
as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Vamos continuar celebrando e bendizendo o Senhor, declarando a Ele que Ele é tudo em nossas vidas. Venho a Ti, pois sei que só Tu podes me tocar. Tenho fome, mas o Teu amor me suprirá. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Quebrantado corro a Ti, pois Tu me abraçarás. Estou cansado, mas Teu toque me restaurará. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Me rendo aos Teus
espero por ti, eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Só por ti, Jesus. Aleluia. Amém. Deus continue sendo exaltado por meio das nossas vidas. Nós vamos, eu quero nesse momento, de fato, convidar você para ainda continuarmos louvando ao Senhor. Vamos declarar que Ele é santo, 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 é Deus onipotente. Vamos nos apresentar diante dEle através desse louvor, reconhecendo a sua grandiosidade, a sua santidade. Vamos celebrar o Deus Trino. Hino de número 2. Amém, amém. Deus continue sendo exaltado. Quero nesse momento convidar você a apresentar diante do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo,
do Deus onipotente, as suas angústias, aflições e necessidades. Ele diz que se buscarmos, se pedirmos, se insistirmos, Ele se deixa achar. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abri-se-vos-á. Vamos nos apresentar diante dele através da oração. Esse é o nosso momento de oração. E eu queria convidar você a apresentar diante do Senhor a sua dificuldade, a sua necessidade, aquilo que realmente incomoda o seu coração, que tem afligido o seu coração nesses dias. Eu não sei exatamente a situação pela qual você está passando, mas eu sei que Deus pode todas as coisas. E Ele diz: clama-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas impossíveis para ti, coisas que tu nem consegue imaginar. Então, vamos nos apresentar diante do Senhor. Eu queria que você estivesse apresentando, eu estarei orando pelos pedidos de cada um de vocês aqui, e também queria que você lembrasse de estar orando. Nós temos orado durante já alguns dias pela vida da dona Benedita, a mãe do Clemilton, pela dona Maria e a Virgínia, mãe e irmã da Lívia, pela dona Francisca, mãe da Hilda, avó do Nicolas. Nós vamos continuar orando por essas pessoas. Temos orado por aqueles que têm sofrido com transtornos emocionais, e aí nós lembramos o Clécio, o Antoine, o André Lucas, a Gracinha, a irmã Fátima, a irmã Arlete, a irmã Isabel, irmã Socorro Pires, Ana Juliana. Vamos apresentar diante do Senhor essas pessoas. A Maísa também pede que a gente ore pelo Marcos Vitor, o filho dela, que teve os problemas de saúde desde domingo passado, teve internado, ontem teve alta, já em casa, agora fazendo o tratamento em casa. Vamos continuar orando por essas pessoas, e eu queria que você também pudesse apresentar a sua necessidade, seu pedido diante do Senhor agora. Eu vou estar orando por cada pedido que vai ser apresentado diante do Senhor agora. Derrame seu coração diante do altar do Senhor, crendo que Ele nos ouve. Esse Deus que acabamos de cantar, que é santo, santo, que é todo poderoso, que é onipotente, que nos ouve, que é justo, que é compassivo. Vamos clamar a esse Deus, apresente diante dele a sua dificuldade e necessidade. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti por meio de Cristo Jesus, através do sacrifício do Teu Filho. Reconhecemos que não temos nenhum mérito, não podemos recorrer ao Senhor por causa dos nossos créditos, dos nossos méritos, mas nós nos apresentamos diante de Ti, através do sangue, através do sacrifício de Cristo Jesus. Nós adentramos a Tua presença, porque o Senhor Jesus garantiu a nós acesso à Tua presença através do sacrifício, e é através dele que nós ousamos nos apresentar diante do Senhor, rogando a Deus de forma especial pela vida da dona Maria, da dona Benedita, da Virgínia, da dona Francisca. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide da saúde física, mas não somente da saúde física, mas em especial da saúde espiritual delas, ó Deus. Alcança o coração delas com o Teu poder transformador, restaura as suas vidas espiritual e física, e glorifica o Teu nome na vida delas, ó Deus. Ser com aqueles que têm sofrido com problemas emocionais. O Senhor não só ouviu o nome de cada um deles, mas o Senhor sabe exatamente a situação pela qual passa cada um. Nós clamamos que em nome de Jesus, o Senhor manifesta o Teu poder na vida deles, restaurando, tocando nessa enfermidade, fazendo eles reconhecer, ó Deus, a Tua boa mão sobre suas vidas, fazendo eles reconhecer, ó Deus, o Senhor como refúgio, como fortaleza, como socorro
diante da angústia e da tribulação, que eles saibam recorrer ao Senhor, que eles saibam depositar no Senhor toda a sua confiança, toda a sua esperança. Deus, alcance o coração de cada uma dessas pessoas, ó Deus. O Senhor ouviu o clamor, o pedido, ó Deus, do seu povo, que foi apresentado diante do Senhor nesse momento. O Senhor não somente ouviu o que cada irmão na sua casa, lá pôde apresentar diante de Ti, mas o Senhor não somente ouviu, como o Senhor sabe qual é a necessidade, a real necessidade de cada um, porque às vezes nós nem conseguimos mensurar a tamanha necessidade que temos, e aí nós te pedimos, ó Deus, de que, inclusive esses irmãos que não conseguiram expressar em palavras, mas eles sentem um peso no seu coração, uma angústia no seu coração, nós queremos, ó Deus, te pedir que em nome de Jesus, por meio do Santo Espírito, o Senhor recolha, ó Deus, nas tuas mãos, ó Pai, essa necessidade, essa aflição que está no coração dos teus filhos, e traz, ó Deus, a resposta. Tranquiliza o coração de cada um dos teus filhos, abençoa, ó Deus, cada família, cada mãe que encontra-se com o coração aflito por conta da vida em que os seus filhos estão levando, ó Deus, salva aqueles que ainda não foram salvos por a tua graça, ó Deus, transforma, ó Deus, os nossos familiares, ó Deus, alcança o coração de cada um deles com o teu amor, com a tua graça salvadora, e restaura, ó Deus, as suas vidas, faz, ó Deus, com que cada um dos nossos familiares possam reconhecer o Senhor como refúgio para as suas vidas, ó Pai. Alcança o coração de cada uma delas, ó Deus. Eu quero te agradecer de forma muito especial pelos nossos amigos, aqueles que participam conosco deste culto, ó Deus, desse momento de celebração. Pedimos que o teu Santo Espírito possa alcançar o coração de cada um deles, possa fazer com que eles reconheçam o Senhor como refúgio para as suas vidas, que eles voltem-se para o Senhor enquanto há tempo. Deus, alcança, transforma, ó Deus, a vida de cada um. Abençoa, ó Deus, recebe a nossa adoração. E ser conosco, ó Deus, agora na reflexão da tua palavra. Vem falar aos nossos corações. Nos dá, ó Deus, compreensão, entendimento, disposição para aplicar os princípios da tua palavra no nosso viver diário, de forma que vivamos uma vida que te agrade. Nos abençoa, nos guarda, é o que nós te pedimos e oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Quero nesse momento convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto devocional de hoje, o livro do profeta Isaías. Estamos caminhando agora para a reta final, capítulo 57 é o capítulo de hoje. Já compartilhamos com os irmãos pela manhã uma devocional nesse texto, mas ainda queremos, como temos feito nas últimas quinta-feiras, quero me ater ainda a esse texto para uma reflexão com todos os irmãos. Espero em Deus que de fato a palavra dele encontre lugar nos nossos corações, promova as mudanças necessárias, a fim de que vivamos para a glória do Senhor. O texto do capítulo 57 são 21 versículos, eu quero ler todo esse capítulo. Estarei lendo na nova versão internacional, a NVI, e vocês acompanhem nas suas Bíblias. E aí nós vamos fazer um momento de reflexão nesse texto a partir desse momento. O justo perece, ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aquele que anda retamente entrarão em paz, acharão descanso na morte. Mas vocês aproximem-se, vocês filhos de adivinhos, vocês prole de adúlteros e prostitutas, de quem vocês estão zombando, de quem fazem pouco caso, e para quem mostram a língua. Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejos entre os carvalhos,
debaixo de toda árvore frondosa vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo dos penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são as suas porções e são a sua parte. Isso mesmo, para eles você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereais. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba, ali você subiu para oferecer sacrifício através das suas portas e dos seus batentes. Você põe os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, vocês descobriram seu leito, subiu nele e deixou escancarado, fazendo acordo com aqueles cujas camas vocês ama, os quais contemplou a nudez de vocês. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer: não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e temor, a ponto de agir com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me temes? Sua retidão e a sua justiça exporei, e elas não o beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos o salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio, receberá a terra por herança, e possuirá o meu santo monte. E se dirá: aterrem, preparem um caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o gerei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei, mas os ímpios não são como o mar. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações. Como compartilhei pela manhã na devocional com os irmãos e amigos, o livro do profeta Isaías, ou o profeta Isaías, aqui no capítulo 57, ele mais uma vez recorda que Deus de fato condena a idolatria do povo e exorta que eles se curvem diante do Senhor, porque eles haviam se prostrado e adorado e cultuado a imagens de escultura, e ele convoca eles para que se arrependam e sirvam o único Deus verdadeiro. Isaías chama o povo e aí traz aqui uma reflexão de que de fato eles haviam se envolvido em práticas condenatórias por Deus, de uma forma desafiadora
e extremamente corrupta, o povo de Deus revelou o que eles tinham de pior, o que de pior havia no coração deles. Situações chegaram à situação mais deplorável possível no ato de adoração. Um povo que Deus escolheu, que batalhou por ele, que deu a terra, que tentou instruir, e esse povo agora pratica a idolatria, mas de tamanha atrocidade, que eles chegaram a sacrificar os seus filhos ao deus Moloque, um deus pagão, e praticaram rituais sensuais, faziam parte nas suas celebrações, de rituais satânicos, completamente avessos ao que Deus havia ordenado, exigido deles, e eles de fato, Deus queria que eles andassem em retidão, que desfrutassem da paz, mas esse povo estava totalmente distante, rebelde, sacrificava os seus próprios filhos, praticava a idolatria de toda espécie, da pior possível, um coração totalmente rebelde, cruel. Mas talvez nós olhemos assim e faz bem, mas nós não somos que nesse povo. Será se nós também não temos sacrificado os nossos filhos? Quando nós permitimos, a palavra de Deus nos orienta e nos estimula a ensinar a criança, os nossos filhos, os princípios da palavra de Deus. Quando nós deixamos e nem acompanhamos o que eles estão assistindo, às vezes eu fico tão estarrecido, porque eu tenho visto pais dando celulares para os seus filhos, que nem sabem falar ainda, e eles estão vendo, e totalmente ligado, dominado por uma mídia, eles sabem manusear, e aí o que eles estão assistindo? Coisas totalmente profanas. Será se nós também não temos sacrificado os nossos filhos? É preciso que a gente reflita sobre isso. Qual o caminho que você tem ensinado ao seu filho? Leva para a igreja, apresenta na igreja, mas aí, para manter ele quieto, comportado, você põe na frente da tela do computador, vendo coisas que não têm nenhuma proveito, senão destruição da mente. Talvez eles não estão perdendo a vida, mas estão perdendo a oportunidade de aprender do Senhor os princípios da palavra de Deus. É preciso que você reflita sobre isso. Olhando para o início desse texto, o versículo 1, ele diz: perece o justo, mas quem se importa com isso? Assim começa esse capítulo, falando do arrebatamento do justo, dos compassivos, dos que andam em retidão, que entrarão na paz e descansarão nas suas camas. Há um tempo determinado por Deus para esse propósito e todos os outros de sua vontade. Já não será a mesma forma com os filhos da agoureira ou a da adivinha, como ele diz aí nos versículos seguintes, versículo 3 em diante. Não acontecerá a mesma coisa com a linhagem da prostituta, da adúltera, uma alusão aos rituais da fertilidade das cananeias. No verso 4 ele traz uma pergunta, que é uma pergunta retórica: de quem vocês estão zombando? De quem vocês fazem pouco? Para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole ou um grande número de filhos de mentirosos? Os filhos da transgressão, da estirpe, da falsidade, aos ímpios que estão cheios de sarcasmos e críticas.
São esses que, debaixo de toda árvore frondosas e sagradas, sacrificam seus filhos. É uma reflexão para todos nós. Na adoração de Moloque, era praticado o sacrifício de criança. Ao invés de o Senhor ser o quinhão e a sua porção, os ídolos haviam se tornado a sua parceira de aliança para a desgraça deles. Ao invés de os pais educarem, de instruírem, de investir, de dedicar tempo da sua vida com a educação dos seus filhos, tem dado um celular para eles e eles ficam lá assistindo algumas coisas aí que só traz destruição. Aprendem alguns jogos que só traz destruição. E aí ainda diz às pessoas, não, mas as crianças de hoje têm conseguem uma capacidade de desenvolvimento, de capacidade de aprender as coisas mais rápido, porque eles têm acesso a toda essa gama de informação precocemente. E aí a mídia tem sido uma aliada na educação dos filhos, como os ídolos o eram aqui na época da nação de Israel. E eles, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de investir tempo ensinando as histórias bíblicas, ensinando os princípios da palavra de Deus, estavam se dedicando, estavam sacrificando seus filhos. Hoje as pessoas estão fazendo aliança, têm feito aliança, e eu tenho chamado a atenção disso tantas vezes. Quais são as musiquinhas que são ensinadas para as crianças? Quais são as musiquinhas que são ensinadas para os bebês? Os pais já não têm mais tempo de brincar com seus filhos, aí dá um brinquedo eletrônico. Os pais já não têm mais tempo por causa da correria, do ganho, do lucro, ou da busca por uma vida melhor para a família. E aí desperdiça a oportunidade de educar, de ensinar, e transfere isso para terceiros, quando a responsabilidade eram suas. E buscar em Deus, fazer aliança em Deus, com Deus, ao invés de com o Deus Moloque. Quando nós olhamos nesse texto, e quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, é o que as pessoas têm feito hoje com seus filhos, porque talvez você pense, bem, mas ninguém está praticando, porque naquela época era de fato, eles iam lá e matavam, sacrificavam mesmo os seus filhos. Hoje a gente não vê essa atrocidade dessa forma, mas estão vendendo os seus filhos, estão oferecendo, sacrificando os seus filhos para o Deus Moloque de hoje. É preciso que você reflita sobre isso. Quem está tendo o privilégio, quem está sendo responsável pela educação das nossas crianças hoje? A gente, esses dias, estava se pedindo e incentivando as pessoas a votarem aí, pedindo que não fosse aprovado aquele projeto de lei do PSOL contra, que na verdade exigia o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Mas ela está sendo transmitida e está sendo repassada nos programas, nos jogos de computadores, nos aplicativos. E a gente tem deixado entrar dentro de casa através desses meios eletrônicos.
Tem aí os YouTubers da vida que estão educando, que estão instruindo os nossos filhos, as nossas crianças, e a gente nem está percebendo disso. E o que é isso se não oferecer os nossos filhos, as nossas crianças em sacrifício a Moloque? Eu queria que você refletisse sobre isso. O Deus amonita que recebia. E aí o versículo 5 ele diz assim: vocês ardem de desejo entre os carvalhos, e debaixo de toda árvore frondosa vocês sacrificam seus filhos nos vales, e debaixo dos penhascos salientes. Isso para oferecerem ao rei Moloque e aos deuses amonitas óleo, tendo o seu corpo sido banhado em perfume. Era um esforço extremo que eram feito numa árvore extensa para aplacar os deuses, e nisso se submetiam até o Seol, ou seja, se submetia a uma servidão para conquistar. E aí eu tenho visto hoje pessoas que estão sacrificando a educação dos seus filhos, estão desperdiçando o privilégio de serem os instrutores, os orientadores dos seus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. E aí às vezes quando eles se tornam adolescentes, já crescidos, ficam dizendo: eu não sei, eu criei, me levei, apresentei na igreja, criei na igreja, porque levava para os cultos, para a escola discipuladora talvez, mas durante a semana toda permitiu que ele fosse educado, instruído, e ele passa mais tempo com os jogos eletrônicos, com a babara eletrônica, com a televisão, com os youtubers da vida, do que com a palavra de Deus. Os pais já não têm mais tempo de ensinar os seus filhos os princípios da palavra de Deus, como os hebreus aqui haviam negado, haviam abandonado, e agora estavam cultuando, buscando os deuses pagãos, os deuses amonitas, buscando onde se refugiar, faziam sacrifícios tremendos. Eu tenho visto isso ser feito. Ele usa aqui dizendo: vocês sacrificam, vocês ardem de desejo entre os carvalhos, debaixo da árvore frondosa, vocês fazem esforço, vocês fazem do leito numa colina alta e soberba, versículo 7, ali você subiu para oferecer sacrifício. Você descobriu o seu leito, subiu nele e deixou escancarado, e fez acordo com aqueles cuja cama vocês amam, dos quais contemplou a nudez. Você foi até a Moloque, versículo 9, com azeite de oliva, multiplicou os seus perfumes, você enviou seus embaixadores lugares distintos, você desceu ao fundo do poço, você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer: não há esperança. As pessoas estão correndo, estão se fatigando, estão se acabando atrás de recursos, de posses, marido e mulher trabalhando desenfreadamente, e aí, mas no final elas mesmas não têm coragem de dizer: olha, de que adiantou correr atrás de tudo isso? Os nossos filhos não valorizam. Quando na verdade, talvez precisavam ter dado mais tempo à educação, a orientação, a instrução dos seus filhos. Mas aí recuperam as forças e continuam correndo atrás. Não se esmurece. Investe tanto, é capaz de gastar valores absurdos com brinquedos eletrônicos para tentar controlar, contornar a má criação dos filhos. E às vezes eu tenho observado que alguns pais são capazes de gastar valores absurdos com brinquedos eletrônicos para os filhos, mas quando é para dar uma oferta de missões, chora miséria. Que você está valorizando? Não estou dizendo que o celular é totalmente mal, mas tem que saber o tempo certo para dar para o seu filho. Recentemente eu vi alguém dizendo que ia comprar, que ia dar um celular tal lá para o seu filho, mas
nem sabe ler ainda. O que os pais estão fazendo? Será se nossa geração está diferente dessa geração aqui, que sacrificava os seus filhos de forma brutal ao deus Moloque? Quando nós olhamos, sobretudo no versículo 10, podemos ver que os ímpios encontrou uma vida falsa na imoralidade, na idolatria que satisfaz, Ele que concedeu renovação das suas forças, mas que no final leva à morte. Que adianta então essa satisfação que nos leva ao fim? À morte. De que adianta essa satisfação momentânea que do final é morte? A palavra de Deus, sábios, diz lá em Provérbios que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. E aí, a gente vê claramente nesse texto aqui, nesse capítulo, dois grupos específicos. Aqueles que sacrificam seus filhos a Moloques, aqueles que vivem, os ímpios e os justos, ou os justificados por Deus, os homens piedosos. E aí a gente consegue, sobretudo, e aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 15. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com os contritos e humildes de espírito. Quando há Deus, através do profeta aqui, chama a atenção do povo, do desvio dele, do abandono, do apego à idolatria, às coisas pagãs, e aí ele diz: haveria quem os livrasse? Seus ídolos podem livrar vocês lá no final? Seus ídolos de ventos, com apenas um sopro, eles seriam arrebatados. Mas aqueles que confiam no Senhor é que possuirão a terra. Versículo 13. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos o salve. Ele faz aqui uma exortação. Quando vocês estiverem precisando, quando no momento de grande aflição, de grande angústia, de grande dificuldade, que os seus ídolos o socorram. Eu fico pensando nos pais que desperdiçam a oportunidade de educar, de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, têm investido em equipamentos eletrônicos para prender a atenção, para prender o seu filho, para deixar ele ali, quieto num canto, para que eles consigam correr atrás dos seus prazeres, mas vai chegar um momento que já não vai mais satisfazer, e aí? A quem você vai recorrer? E aí Deus diz assim: corram atrás dos que vocês clamem aos deuses de vocês, a coleção dos ídolos de vocês, aqueles a quem vocês investiram, recorreram. Será que eles vão poder salvar vocês? Para mim o versículo central aqui é o versículo 13, 14 e 15. E aí ele diz: olha, os deuses que vocês deram, eles não vão ter condições, eles com um sopro só vão ser arrebatados. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio, mesmo que não tenha conseguido aquilo que almejava, mas que fez do Senhor o seu refúgio, receberá por herança a terra e possuirá o meu santo monte. E aí o versículo 14, ele diz: preparem a terra, ajustem, planeiem bem direitinho, porque agora arrume o caminho do povo, o meu povo, o povo de Deus.
E aí o Senhor aqui no versículo 15, sobretudo no versículo 15, Ele responde um dos maiores anseios da humanidade: saber onde e com quem Deus está. E a resposta é incrível, dada no próprio versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, como acabamos de cantar ainda há pouco: santo, 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 Deus onipotente. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Diante da exposição da pecaminosidade dos exilados, do povo de Deus que foi levado cativo pelo império babilônico, pelos assírios, Isaías deixa claro que Deus viveria ou vivificaria, viria a eles se eles de fato se humilhassem, se arrependessem da sua condição em que ele se encontrava. Haveria chance para eles se houvesse arrependimento, se houvesse quebrantamento. Ele estaria presente com todo aquele que caminhasse de maneira prudente diante dele. Esse era o segredo, essa é a chave para a vitória, para ser abençoado pelo Senhor. Quebrantamento de coração, arrependimento, andar de forma prudente diante do Senhor. Essa é a chave para ser abençoada por Deus. Naquele contexto ali, o profeta está dizendo: essa vai ser a saída para vocês, quando estiverem lá no cativeiro, quando vocês estiverem na pior, se vocês se quebrantarem, se arrependerem e voltarem-se para o Senhor e andarem retamente diante dEle, Deus os restaurará por completo e vocês serão trazidos seguros para essa terra. Até o dia de hoje, esse é o mesmo segredo, ele permanece, é o segredo da prosperidade, nunca mudou. Somente os que se arrependem, que são alcançados pela salvação e pela restauração de suas vidas, podem desfrutar da presença constante de Deus. Deus está dizendo para aquele povo que o cativeiro não seria para sempre, que Deus não ficaria irado com eles para sempre. Versículo 16: não ficarei em litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão os espíritos dos homens esmoreceriam, e se vocês não resistiriam. Foi por causa da iniquidade de vocês que eu permiti, por causa da avareza de vocês, que eu me indignei com vocês, e aí eu permiti que vocês fossem levados para o cativeiro. Mas o cativeiro tem o propósito não de destruir vocês, mas de dar oportunidade para que vocês retornem, para que se arrependam. E aí nos versículos 18 e 19, o Senhor promete sarar aquele povo e dar a ele consolação, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o mestre, o consolador perfeito. O Senhor tem olhado para o caminho do homem, tem visto que o caminho do homem é um caminho de morte, mas ainda assim, Ele promete sarar e restaurar aquele que se arrepender e que se voltar para Ele. Ele promete trazer novo cântico nos lábios, versículo 19, daqueles que estão chorando no cativeiro. E aí o capítulo vai encerrar ali com o versículo 21, um dos textos que eu considero muito importante aqui também nesse capítulo. O versículo 20 ele diz: mas os ímpios são como o mar agitados, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Para aqueles que não se converterem, para aqueles que não se arrependerem, que não se voltarem, que não procurarem viver uma vida de retidão diante do Senhor, para esses não haverá chance. Não é à toa que a humanidade toda tem
sido vítima de tanto sofrimento e dor, por causa da escolha de viver longe de Deus, na prática do pecado, produzindo muitas consequências, e uma delas, a ausência de paz. É um dos maiores desejos, o maior anseio da humanidade toda, por paz. Mas cada dia que passa, o homem se distancia mais de Deus, vira as costas para Deus. Como haverá paz? O homem se entrega mais à impiedade, e aí Deus está dizendo: para os ímpios não há paz. Não haverá paz se não houver arrependimento, se não houver retorno, se não houver uma caminhada de retidão diante do Senhor, se não houver quebrantamento. A declaração é enfática de que para o ímpio não há paz, ou seja, não há salvação, se não houver arrependimento dos nossos pecados. Estaremos como os ímpios, sem paz no Senhor, sem salvação, sem paz com Deus, e com os nossos dias contadinhos, para sermos lançados no lago de fogo que arde com enxofre, onde será lançado também a morte e o próprio Satanás. Se não houver arrependimento, e aí é importante que se reflita que só existe 2 caminhos a seguir. E o final de cada um é o resultado do que oferecemos no decorrer do percurso. Se nós nos quebrantarmos, se nós nos voltarmos para o Senhor, se houver arrependimento, quebrantamento de coração, a presença de Deus se fará. Mas se não, se o homem continuar caminhando na sua impiedade, nos seus pecados, ele sofrerá as consequências e os danos através disso. Para os perversos, diz o Deus, não há paz. Versículo 21, mas para os que confiam em mim, versículo 13, herdará a terra e possuirá o monte santo. Aqui estão os 2 caminhos e os resultados bem delineados, para aqueles que buscam, que se arrependem, que procuram andar em retidão perante o Senhor, esses herdarão a vida, mas para aqueles que mantêm, que preferem seguir a impiedade, não haverá paz. Quero convidar você a olhar um texto, 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Cristo estabeleceu e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a porta, quem entrar por outro, só Ele pode dar acesso do homem a Deus. Ele já trilhou o caminho, Ele disse: esse caminho eu deixei para que vocês sigam. Deus quer lhe sarar, quer consolar, Deus quer que você siga o caminho que Ele escolheu, que Ele traçou, Jesus. Ao longo dessa caminhada aqui nós precisamos observar que caminho nós estamos seguindo, para onde esse caminho vai dar. Jesus Cristo em breve voltará trazendo à terra paz para os que estão longe e para os que estão perto, versículo 19. Mas trará juízo e condenação para os que se mantiverem rebeldes na sua impiedade. E essa paz que Ele trará para os que estão perto e para os que estão longe, que é a concretização dessa paz, nós já podemos desfrutar ela enquanto estamos na caminhada aqui, nessa jornada aqui, podemos provar enquanto o aguardamos.
Porque Deus diz no versículo 15: eu habito no lugar alto e sublime e santo. Habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde, novo alento ao coração contrito. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, João 10:10. Nós podemos desfrutar já dessa vida aqui, quando nós de fato nos quebrantamos, nos voltamos, nos arrependemos da nossa condição de pecador e nos voltamos para Ele e procuramos andar em retidão, nós já começamos a desfrutar dessa vida aqui. O desejo de Cristo é vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, como a gente vê aí no versículo 15. Para dar ânimo, para dar alento, novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. E Ele apela a todos nós, a todos os homens, para que se voltem para Ele. Versículo 3, ele diz: vocês aproximem-se, vocês filhos de adivinho, filhos de adúlteras, filhos de prostitutas, voltem-se. Está chamando aos filhos de Israel que se voltem, os filhos dos pais que se viraram as costas para Deus, que se arrependem, voltem-se para Deus. Deus está chamando, Ele apela a todos nós a nos voltarmos para Ele. A escolha é nossa, a escolha é sua. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve no capítulo 4, versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, tenham um coração voltado tão somente para o Senhor. Esse duplo ânimo aqui dividido, mente dividida, não, agora coração comprometido, contrito, entregue, humilde diante do Senhor, porque é no meio desses que Deus habita. Naqueles de coração quebrantado e contrito. Ele não está falando aqui, Deus habita no meio dos perfeitos, dos que não cometem pecado, não, Ele habita no meio daqueles que reconhecem a sua condição de pecador e que se humilha, e que se arrepende e se volta para Deus humilde, arrependido, quebrantado. Deus busca coração e Deus habita no meio dos corações quebrantados e contritos, não dos perfeitos, até porque não há. Às vezes nós nos julgamos boas pessoas, mas a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, e que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapos de imundície. Mas Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, e Ele convida que voltemos. Aproximem-se de mim todos vocês, adúlteros e adúlteras, filhos de adivinhos, pecadores, voltem-se, humilhem-se. Aquele que faz de mim o seu refúgio, receberá a terra por herança, e possuirá o meu manto, o meu monte santo. Porque assim diz o Senhor, versículo 15: habito no alto, sublime, santo lugar, mas habito no meio dos contritos e humildes de espírito, para dar-lhes novo ânimo e um espírito renovado. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu gostaria de convidar vocês agora, junto comigo, João Marcos, nós vamos celebrar ao Senhor, e esse hino é o hino de número 93, eu queria convidar você a cantar comigo. Esse fala sobre o poder do sangue, só no sangue de Jesus é que nós podemos encontrar refúgio. Quem poderá nos lavar, quem poderá nos salvar? Cristo com seu precioso sangue. Ó precioso sangue que vem da sua cruz. Jesus pagou o preço pelo meu, pelo seu pecado. Agora nós precisamos nos voltar para Ele, confiando no poder do sangue, o sangue de Jesus. Ainda há tempo de nos voltarmos para Deus.
Será que aceita? Amém. Ainda temos a quarta estrofe, diz: minha justificação tenho no precioso sangue, gozo traz ao coração este tão precioso sangue. Estarei no céu, enfim, pelo sangue precioso, louvarei então sem fim este tão precioso sangue. Ó, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Não há uma outra saída para nós, só há um caminho, só há de fato Jesus que pode de fato restaurar a nossa condição. Quando nós refletimos sobre o caminho que às vezes tomamos por causa dos nossos interesses pessoais, tem distanciado-nos de Deus, e aí Deus está dizendo: olha, ainda há chance para você, ainda há chance para a sua família, ainda há chance para os seus filhos. Voltem-se para mim, voltem-se para mim, aproximem-se de mim. É o que ele diz no versículo 3, voltem-se para mim, quebrante os seus corações, arrependam-se, mude a condição de vocês e voltem-se para mim, porque é no meio dos quebrantados de coração e humildes de espírito, aqueles que se humilham diante de mim, reconhecendo a sua condição, no meio deles habitarei, e lhes darei paz. Porque para os ímpios não há paz, mas para aqueles que buscam e que encontram em mim refúgio, que esses herdarão a terra e possuirão o Monte Santo. Esses desfrutarão da paz, perfeita paz, só encontramos no precioso sangue de Jesus, através do arrependimento, da confissão dos nossos pecados. Essa é uma oportunidade para você. Eu não sei como tem vivido você até aqui, não sei que caminho você tem seguido até aqui, mas o que eu lhe digo, o que a palavra de Deus nos mostra, é de que nós precisamos nos voltar para Deus enquanto é tempo, enquanto há tempo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os coração. E onde nós encontramos purificação para os nossos corações, senão no precioso sangue de Jesus? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero convidar você nesse momento a quebrantar o seu coração, a curvar-se diante do Senhor, colocar a sua vida diante do altar do Senhor. O que você tem feito da sua vida até aqui? Quais têm sido as suas escolhas? Você tem priorizado as coisas do reino de Deus? Você tem dado prioridade, você tem investido no seu relacionamento com Deus? Você tem chamado a sua família, apresentado, tem colocado a sua família, tem investido na instrução espiritual da sua família? Cuidado, para você não sacrificar os seus filhos ao Deus Moloque. Volte-se enquanto é tempo. A chance de termos uma vida restaurada. Deus diz: olha, não é para sempre que eu vou me manter assim, a minha ira não vai ser para sempre, porque vocês não resistiriam, não ficarei em litígio para sempre, não permanecerei irado para sempre, porque vocês não suportariam. Por causa da cobiça do perverso eu me indignei sim, e os feri. Mas eu vi os seus caminhos e vou para curá-los. Eu guiarei, tornarei a dar-lhe consolo, versículo 18, criando louvor nos seus lábios, versículo 19. Deus, por meio do Espírito Santo, da sua palavra, nesse momento, dar oportunidade a mim e a você, de nos voltarmos para Ele, ainda ao invés de lamento, de choro, cântico nos lábios, um coração animado, nós podemos ter, e desfrutar da paz, da doce paz, que nos é permitida através do precioso sangue de Jesus. Se confessarmos, se nos arrependermos,
Curva a sua fronte nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. Avalie que caminho você tem seguido, quais os caminhos que você tem orientado, instruído a sua família, em quais caminhos vocês estão caminhando. E volte-se para o Senhor enquanto é tempo. O dia é hoje, a hora é agora. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela maneira como o Senhor pôde falar conosco nessa noite. Pedimos que o teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, movendo os nossos corações de volta ao Senhor. Quebranta, ó Deus, o coração de cada um de nós, de cada pessoa, Deus, de cada família aqui. Faz com que nós nos voltemos para o Senhor. Faz, ó Deus, nos compreendermos a nossa condição diante do Senhor, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nos voltarmos para o Senhor enquanto é tempo. Muda, ó Deus, o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a alegria, restitui-nos a alegria da salvação. Dá-nos um espírito inabalável. E dá-nos, ó Deus, da tua paz, a doce paz, a paz que excede todo o entendimento. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua insistindo conosco. Converte o coração do seu povo, ó Deus. Converte o coração de cada um de nós. Nos conscientiza da necessidade de nos humilharmos e nos voltarmos para o Senhor antes que seja tarde demais. E nos ajuda, ó Deus, a sermos um instrumento para a salvação da nossa família, do nosso povo. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que Deus em Cristo abençoe a sua família, e que você busque na palavra dele sabedoria para instruir os seus filhos, para educar a sua família nos caminhos do Senhor, para que possamos desfrutar da doce paz, a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor, a paz com o Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Estamos chegando ao final desse culto. Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês. Continuemos orando uns pelos outros. Oremos também por essa situação que as famílias, sobretudo da nossa cidade, têm enfrentado depois dessa chuva que caiu aí. Algumas famílias desabrigadas, vivendo um momento de grande aflição. Ore por essa situação também. Lembre de apresentar diante do Senhor para que Deus tenha misericórdia. E cuidemos uns dos outros. Que Deus abençoe a todos. Quero só lembrar de que domingo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui. Teremos, nesse domingo, é um domingo especial, nós estaremos depois de 8 meses, teremos culto memorial, ceia do Senhor. Nós faremos em 2 momentos, assim como temos 2 cultos, nós faremos em 2 momentos. Então os irmãos que virão pela manhã não poderão vir à noite, porque será o mesmo culto, mas você deseja participar da ceia, do culto memorial, ceia do Senhor, nesse domingo será então celebrado tanto pela manhã quanto à noite. Então, de forma presencial, vocês poderão vir ao templo, mas para isso você precisa agendar a sua participação, ou no culto pela manhã, ou no culto da noite, 9 da manhã, ou 7 da noite, teremos ceia do Senhor, será um momento de comunhão da igreja. Não vai ser possível a gente fazer tudo aquilo como a gente fazia, aquele momento de aproximação maior, mas nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Você está convidado para estar aqui, mas agende com o João Marcos sua participação, tanto no culto pela manhã ou no culto da noite, será então ceia do Senhor. E faremos também a transmissão do culto online à noite. Então você que vem pela manhã pode assistir à noite, ou que não vai poder vir nem pela manhã pode assistir à noite online. Mas a celebração da ceia é presencial, então você precisa vir, precisa estar aqui conosco para desfrutar desse momento de comunhão da igreja. Nós estaremos seguindo todos os protocolos necessários de higiene, tá bom? Então, todo o material que ser distribuído é higienizado antes e vai ser individualizado, então não se preocupe quanto a isso, tá bom?
e será um momento de comunhão na presença do Senhor. Aguardo a todos os irmãos, mas para isso, não esqueça, agende com o João Marcos, tá bom? E aí também acontece Escola Bíblica Discipuladora, classe de juniores, já está funcionando. No outro domingo, nós vamos retornar também com a classe de adolescentes. Então, professor de adolescentes, por favor, nós precisamos conversar até domingo. Até o próximo domingo eu preciso conversar com os professores de adolescentes. Então, vocês que foram eleitos, agora é tempo de começar a assumir a sala, tá bom? Eu acho que é Rogéria e Marcelo Lacerda. Então fale comigo durante esse restante de semana, esse final de semana, para se organizar para o retorno da classe de adolescentes desse domingo que vem, há 15 dias, tá bom? Ou há 8 dias, na verdade, tá bom? Então está chegando mais uma classe retornando, Escola Bíblica Discipuladora. Então, essas são as informações que nós tínhamos para repassar. Você que deseja contribuir com o ministério dessa igreja, faça isso através da conta, usando o aplicativo que está aí compartilhada com vocês, a conta da igreja, ou trazendo a sua oferta, seu dízimo aqui no templo e entregando no gasofilácio. Ao entrar o templo, o gasofilácio já está na porta, na entrada lá, para que você possa fazer até a sua dedicação de dízimos e oferta. Que Deus abençoe a todos e nos dê um final de semana debaixo da graça do Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.